Olá pessoal, aqui é o professor Fernandes, língua portuguesa, em mais uma de nossas aulas de literatura para o terceiro ano do ensino médio. Na nossa última aula de literatura nós vimos as vanguardas europeias, nós estudamos as vanguardas europeias e agora nós vamos começar estudando o modernismo em Portugal, beleza? Então, o modernismo em Portugal ele tem início em 1915 com a publicação da revista Orfeu. Essa revista teve a colaboração de Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros e o poeta brasileiro Ronald de Carvalho, ok? Nós vamos começar estudando o modernismo em Portugal através da poesia de Fernando Pessoa. Então, nós vamos começar com a poesia de Fernando Pessoa. E nós vamos começar com a poesia ortônima de Fernando Pessoa, que é o que nós chamamos de Fernando Pessoa por ele mesmo. Bom, pessoal, Fernando Pessoa foi um poeta plural, né? Ele era um poeta, assim, diferente de todos os poetas que vocês possam vir a conhecer. Por quê? Porque ele criou, pelo menos, 17 versões dele mesmo. Né? Dessas 17, mais ou menos, três dessas 17 ficaram bem famosas, né? Que são o que nós vamos chamar de poesia heterônima de Fernando Pessoa. Você pode até confundir com, são pseudônimos dele? Não são pseudônimos, porque o pseudônimo é o seguinte, se eu quiser fazer um pseudônimo de mim mesmo, né, meu nome é Fernando Antônio de Araújo, né, eu também sou poeta, se eu quiser escrever um livro com outro nome, então eu coloco pseudônimo, certo? Agora, não, se eu quiser escrever um livro com um estilo totalmente diferente do meu como poeta, certo? Então aí eu faria um heterônimo, eu inventaria outra pessoa, certo? Então o Fernando Pessoa fez isso, ele inventou outras personalidades, outras pessoas que praticamente tinham até uma identidade verdadeira, uma identidade não verdadeira, uma identidade criada que ele assim, cultuava, né, como verdadeira. Ele criou uma identidade verdadeira para esses heterônimos dele. Tanto é que um correspondia com o outro, né? Era uma brincadeira mesmo assim. Né? Tinha até escritores que correspondiam com heterônimos de Fernando Pessoa, certo? Então isso é um jogo bem interessante. Mas veja bem, ele criou pelo menos 3 que nós vamos falar aqui agora, tá? Na sequência, quando nós formos estudar a poesia heterônima dele, certo? Que são desdobramentos, são máscaras dele mesmo, ok? Pois bem, então agora nós vamos estudar a poesia ortônima de Fernando Pessoa, que é Fernando Pessoa por ele mesmo, tranquilo? E o que caracteriza essa poesia ortônima de Fernando Pessoa? Primeira coisa, nós vamos ver 2 correntes, vamos dizer, de vanguardas que ocorreram em Portugal, né? Que são o orfismo e o saudosismo. O orfismo faz referência clara a Orfeu, personagem, né, da mitologia grega, que ele tinha uma harpa, né, uma lira, certo? Essa lira, ele tocava essa lira, e quando ele tocava essa lira, ele acalmava até as feras. Né? Então, lá na Argonáutica, por exemplo, né, do Apolônio de Rhodes, o Orfeu é um dos argonautas, que vai junto com o Jasão atrás do Velocino de ouro. E o Orfeu é quem toca a harpa para acalmar a fera que guardava o Velocino de ouro. Né? O Orfeu também vai atrás da esposa dele no Hades, né? E ele acalma todas as bestas e demônios do Hades, né, e maus espíritos, para poder entrar no Hades e buscar a esposa dele. Né? Só que ele não consegue, porque uma das condições imposta por Hades e Perséfone é de que ela não olhasse para trás, nem ele. Né? Que eles não olhassem para trás. Ele olha e perde a esposa. Então, o que acontece? Orfeu faz referência direta ao sono, certo? Ao sono, ao estágio
de subconsciência. Então o orfismo é uma espécie de mistura de simbolismo com o surrealismo. O próprio surrealismo é um aprofundamento do simbolismo. O orfismo é o culto a um estado mais letárgico, a um estado mais onírico, né, de consciência. Tranquilo? Já o saudosismo ele reflete mais assim a memória cultural da pátria Portugal, no caso, né? Então ele é voltado mais para essa questão da memória cultural, para essa questão do nacionalismo patriótico, certo? Tem um pouco de sebastianismo nesse saudosismo todo, né? Então o saudosismo é uma vanguarda que valoriza a memória cultural do povo de Portugal, o nacionalismo, então ele é todo voltado para essa questão. Né? O saudosismo também ele engloba vários outros fatores, não é só a questão das tradições e da memória cultural de Portugal, mas também o saudosismo pessoal, né? do poeta, no caso, que no caso seria a infância, né? A família, certo, pessoal? Né? A juventude, né? A adolescência, a juventude. Então o saudosismo ele focaliza ele é de um memorialismo, né, muito grande. Tranquilo? Então, beleza. Agora, o que nós vamos ver na poesia do Fernando Pessoa também? Musicalidade sutil e misticismo, né, a influência do simbolismo e do ocultismo. O Fernando Pessoa ele era assim, meio obcecado com o ocultismo, né, as ciências ocultas, as religiões, seitas ocultas, ele tinha, né, um interesse muito por cabala e muita coisa assim, certo? Então nós vamos ver isso daí na poética de Fernando Pessoa. Outra coisa, sebastianismo. Sebastianismo ali já convertido no que eu chamo de nacionalismo místico. Né? O sebastianismo antes, na época em que ele surgiu, era o culto ao retorno do rei, Dom Sebastião, que desaparece na Batalha de Alcácer Quibir e deixa Portugal 2 anos sem rei, até que em 1580 vai haver, por razão disso, a União Ibérica. Então ele desaparece em 1578, certo? E em 1580 vai haver a União Ibérica. Mesmo assim, com a União Ibérica havia esse culto, né? Essa ideia de que o rei vai voltar, o rei vai retornar, né? Pois bem, o rei não voltou. Então o que se converteu o sebastianismo? O sebastianismo se converteu num culto, porque Dom Sebastião era extremamente religioso, né? Então o sebastianismo vai se converter num culto àquela ideia de que a pátria Portugal e o povo português é um povo abençoado por Deus. É um povo, né, preferido, vamos dizer assim. Então isso aí eu vou chamar de nacionalismo místico. Nós brasileiros temos essa ideia também de que o Brasil é abençoado, né? Deus é brasileiro, por exemplo. Certo? Quando a gente fala Deus é brasileiro, nós estamos cultuando um nacionalismo místico, como se o Brasil não fosse só mais um país, né? Mais um território no meio do planeta Terra, não. O Brasil é o país preferido, é o paraíso, né, perdido, vamos dizer assim. Ok? Pois bem, então esse nacionalismo místico, esse sebastianismo se converte no nacionalismo místico. O que nós vamos ver também na poética de Fernando Pessoa? A ausência de uma filosofia nítida. Né? Ele não tinha uma filosofia muito nítida, certo? Ele era um poeta que apresentava, né, diferente, por exemplo, do Alberto Caeiro, heterônimo dele, que já tinha uma filosofia mais nítida. Né? O Ricardo Reis já seguia o quê? Uma ideologia voltada para o culto às formas clássicas, né? Ele era horaciano, vamos dizer assim, né? Valorizava a questão do carpe diem, né? Todo contido, claro, né? Mas era um poeta muito voltado para o latinismo. Já o Alberto Caeiro era um poeta voltado para o senso comum, né? E o Álvaro de Campos, eu estou falando dos heterônimos dele agora,
né, era um poeta futurista, então eles tinham uma filosofia nítida. A do Fernando Pessoa, uma hora ele está focando a questão nacionalista, outra hora ele está focando a questão metafísica, mística, ocultista, né, e ele não segue uma filosofia de pensamento muito, vamos dizer assim, padronizada, certo? Então, daí essa questão. O que mais? Vale-se de diversos tipos de metrificação. Então, ele usa tanto métricas mais tradicionais, clássicas, quanto a questão da métrica medieval, né? Então, versos isométricos, versos polimétricos, vocês vão encontrar. Conseguiu integrar, em alguns casos, superar e enriquecer a herança recebida do lirismo tradicional, das cantigas de amor, lá no trovadorismo, da poesia de Camões, da poesia de Bocage, de Antero de Quental, João de Deus, Cesário Verde e Camilo Peçanha. Né? Nós vamos ver isso em Moisés, 1960, está lá na página 241. O que mais? Captou as agitações operadas na cultura ocidental e fez um verdadeiro painel das comoções históricas havidas em torno e em razão da Guerra de 1914. Então, ele retratou muito bem, né, as agitações, né, e as comoções em torno da Primeira Guerra Mundial, certo? Ele era avesso ao sentimentalismo, tá, gente? Ele era avesso a sentimentalismos, né? As emoções em Fernando Pessoa são pensadas, ok, pessoal? As emoções em Fernando Pessoa são pensadas. Ele é mais racionalista, né? Parte do relativo para o absoluto, né? Então ele é um poeta que parte do relativismo para o absoluto. Se você entender esse absoluto aí como algo divino, pode também. Recebe, como se fosse pela primeira vez, os impactos 1000 vezes sofridos pelos homens no curso da história. E sentidos, né? Sentindo-os. Peraí. Só um instantinho. Sentindo-os como descoberta pura, isenta das anteriores deformações intelectuais. Eu vou explicar isso daqui, gente. É como se ele age, né? Ele age, certo? E se expressa como se tudo que ele recebesse fosse uma primeira recepção. Ninguém mais havia recebido antes, certo? É uma postura bem jovem essa, né? Porque os jovens têm uma tendência, né, a achar que o mundo começou com eles, né? Que tudo que já foi pensado, tudo que já foi feito, planejado, né, não existe, certo? Né? Ainda mais a juventude de hoje tem uma tendência a isso, né? Achar que tudo que ocorreu no passado é como se não tivesse ocorrido, né? Que o mundo começou com ele, né? Isso aí é um egocentrismo muito grande, né? Mas veja bem, o Fernando Pessoa ele tem essa coisa, ele recebe, né, como se fosse pela primeira vez os impactos 1000 vezes sofridos pelos homens no curso da história, sentindo-os como descoberta pura, isenta das anteriores deformações intelectuais. Então é como se ele estivesse captando tudo como uma criança. A criança não estreia o mundo a cada minuto, a cada instante da sua vida, né? Cada instante da vida de uma criança é uma estreia, é um começo, né? Então, Fernando Pessoa é um poeta que apresenta isso pra gente muito bem. A obra dele é apenas mensagem e cancioneiro. O cancioneiro foi publicado póstumamente. O único livro que ele publicou em vida mesmo foi Mensagem, né? Ele morreu e deixou um baú cheio de escritos. Certo, pessoal? Muita coisa escrita nesse baú, muita coisa escrita, né, que foi publicada póstumamente. Ele morreu jovem, né? Ele tinha problema grave de saúde, né, que é o alcoolismo, né, um dos problemas graves, né, de saúde que ele tinha. Pois bem, agora vamos conhecer Fernando Pessoa, poesia heterônima. Ok, pessoal? E a poesia heterônima de Fernando Pessoa nós vamos deixar para conhecer na próxima aula de literatura, né? Nós vamos ver Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Tranquilo? Estudem, um abraço para vocês e tudo de bom.